Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo o deputado estadual Emanuel Pinheiro, do PR. No bloco anterior, deixei a pergunta sobre a CPI da suposta fraude cometida pelo produtor rural Eraí Maggi, que o senhor estaria tentando barrar na Assembleia, conforme denuncia o seu colega da Assembleia, o presidente da CPI, o petista Alexandre César. E aí? Eu não vi, ele disse isso. Disse. Olha, se o Alexandre disse isso, eu temo que seja que ele esteja passando por um período de um certo desequilíbrio emocional, que o seu mandato está chegando ao fim. E ele, inclusive, falou, eu não tenho vocação para ser pizzaiolo, não foi isso, Abel? Exatamente. Exatamente Então, isso. se ele, eu já estou achando... Vai virar pizza? Deixa eu só Por que o senhor não participou da última reunião? Aqui é na goela, cara. Eu vou chegar. Não, se vocês têm que deixar eu responder. Se não deixa eu responder, deixa eu responder. Não, o senhor falou em desequilíbrio emocional. Isso que eu ia falar. Então, eu acho, talvez seja por isso, tem que ser compreensível. O mandato dele está terminando, ele não conseguiu eleger o seu deputado. Mas não é por isso. Será que é por isso, gente? O seu deputado Allan Kardec, vereador de Cuiabá, um brilhante vereador Não se elegeu. de Cuiabá, que não se elegeu. Então, talvez ele esteja aí um pouco emocionado, o que talvez tenha o levado a falar uma besteira. Passou o tempo de recuperar já. A eleição ele tenha levado, talvez tenha sido esse o motivo dele ter falado uma besteira, uma asneira como essa. Primeiramente, até não é nem do perfil dele, hein? Por isso que eu até achei estranho. Mas se for isso, eu acho que é mais a emoção que o levou, o estado emocional que o levou a isso, caso tenha se confirmado. Em primeiro lugar, eu não assinei CPI nenhuma, certo? Segundo lugar, não patrocinei CPI nenhuma. Terceiro lugar, não pedi para participar de CPI nenhuma. Quarto lugar, não pedi para ser relator de CPI nenhuma. Só consegui ser membro e relator devido, graças a Deus, ao nosso preparo jurídico, por eu ser um profissional do direito, advogado, estudar e tenho muito respeito pelos colegas, meus colegas por mim, e me pediram para ser o relator. Mas honestamente, qual a sua opinião sobre essa CPI? Da CPI. Então, mas antes eu vou à pergunta do Abdala. Por que eu não participei dessa reunião? Porque o senhor deputado José Geraldo Riva ligou para mim, me disse que não teria reunião, porque o senhor Alexandre César estava em Brasília e não viria. E Hermínio J. Barreto não estava aqui e não teria reunião. O Riva que ligou para mim pedindo. Eu falei com o Alexandre, falou, eu estou aqui em Brasília mesmo, no encontro de procuradores. Tanto é que não fui eu e não foi o Dilmar Dal Bosco. Para nossa surpresa, acontece a reunião da CPI. Sou eu que estou querendo direcionar a CPI? Sou eu que estou querendo fazer alguma coisa com essa CPI? Ou é quem está, olha bem quem está jogando? Eu não quero aqui fazer essas acusações, que nós vamos esclarecer essa semana. Quero ir à tribuna da Assembleia sobre esse assunto. Eu não fui na quinta porque não teve sessão, que eu vou falar por que eu e Dilmar não estivemos vamos falar agora na reunião aqui, vamos esclarecer. Por que na reunião da CPI. Então não existe nada. O que existe é que fizeram uma irresponsabilidade, aprovaram uma CPI contra o meu voto, certo? Contra o meu voto, certo? Para se investigar uma suposta fraude fiscal de uma cooperativa, onde claramente o objetivo era se atingir aí, pelo menos o que está na mídia, o senhor Eraí Maggi, pela sua projeção aí junto ao governo do Estado e ao governador Pedro Táxi, governador eleito que eu não apoiei, entendeu? Então, aí, em virtude disso, se virou tudo isso para tentar uma CPI em 60 dias. Complicado, difícil. O presidente da CPI tem que falar isso. É complicado e é difícil. Como vamos descascar esse abacaxi? É essa que é a discussão que deve se ter. E não ficar querendo jogar com a plateia, no momento que vai sair de cena, de que não vai virar pizza, não vai virar... ninguém participa de pizza. Eu nunca participei de CPI que virou pizza nenhuma. Nós temos que falar a verdade. O tempo é hábil? Não é. Muito difícil, porque você tem que fazer oitivas, requerer documentos, requerer diligências. Então vai virar pizza, né? Então existe todas as CPIs. Vai virar pizza. O regimento interno do Congresso Nacional determina um prazo de 120 dias no regimento interno para uma CPI com prazo mínimo, podendo ser prorrogável por quanto tempo for necessário. Não há tempo porque essa legislatura já está acabando. Isso. Menos 40 dias. Então o que tem que se questionar é deputado. Olha que eu estou aqui respondendo dessa forma porque eu acredito na informação que vocês estão me dando. O deputado Alexandre César falou palavras dessa envergadura sobre a nossa posição.
Agora, o que a imprensa não querendo pautá-los, em hipótese alguma, Não, mas a não quer pergunta pautar ninguém, deveria ser para o deputado Alexandre César. Por que vocês apoiaram essa CPI? Vai dar tempo? Vamos questionar. Faz aí cronologicamente de quando começou a CPI até hoje, o que foi feito. Ele é o presidente. E o que foi feito? Certo? O que ele é o presidente. Só reunimos e marcamos a data de 2 ou 3 que serão convocados, que vão ser agora semana terça. O senhor acha que essa e CPI quinta. foi feita justamente para atingir Essa é a minha preocupação. o governador eleito, Pedro Táxi? Essa é a minha porque preocupação. o Eraí Maggi foi um dos seus grandes doadores de campanha e tentaram atingir o Eraí e, por tabela, atingir o Pedro Táxi? Essa é a minha preocupação. E eu não vou, mesmo não tendo apoiado Pedro Táxi, eu não vou participar de CPI para resolver passivos aí ou vinganças políticas desse ou daquele grupo. Nem a favor daqui, nem a favor dali, nem contra ali, nem contra só. aqui. Mas, deputado, eu quero ser não vai ter tempo para acabar a depois CPI. já estamos É o que dentro ele tá dela. falando. É o que eu estou falando, já estamos dentro dela. Vamos ter que arrumar, certo? Vamos ter que arrumar dentro do que determina a Constituição e a lei e os fatos, vamos ter que arrumar uma saída, uma decisão. O que nós vamos apurar nessa CPI? Então, como é que nós qual vamos é fazer? a saída para essa CPI? É pizza. Não sei, Porque a não tem pizza, outra. Não tem é, outra. acaba Não com tem ela, entendimento. Não sei. Se não há tempo Não hábil, sei, se nós não há- vamos ouvir os primeiros depoimentos, vocês vão estar acompanhando, entendeu? Vocês vão acompanhar. Mas não tem tempo, Vamos definir. Pois é, chefia. então. É o que eu Agora estou falando, falta vamos quê? dar. Falta- soando Nós não como- temos alternativa. tá soando como Nós um não blefe temos isso aí, né? alternativa. Muito complexa. Tá E soando eu- como um blefe isso aí, né? E eu não, então. Eu não assinei a CPI. O senhor acha que é um blefe a CPI? O quê? A CPI é um blefe? Eu acho que a CPI É uma foi natimorta. uma inconsequência. Foi uma inconsequência. Se fosse com pouco tempo hábil que existe aí pela frente, se ela tivesse que nascer, ela deveria nascer com certeza na próxima legislatura. Inconsequência. Isso que eu ia perguntar. O senhor acha que é Consequência por possível parte de recomeçar, quem? ser reiniciada no Não, porque a CPI, ela... Pode ser reapresentada a proposta dela, não, a criação? uma CPI, ela morre obrigatoriamente, já é uma decisão pacífica do Supremo Tribunal Federal, ela pode ser até prorrogável ad eterno, mas durante uma legislatura. Acabou a legislatura, Chegou dia acabou a 31 de comissão, janeiro de morreu. 2015, você é obrigado a encerrar qualquer CPI. E você não pode voltar com o mesmo assunto no exercício seguinte. Então era a imagem, vamos colocar aqui, ele pode estar tranquilo. Não vai dar eu nada. não digo isso, eu não sei o que vem pelos depoimentos, eu não sei nem se vai dar tempo disso, tem que aguardar, a verdade é essa, certo? Então, quem pariu o Mateus, que o embale, né? Então, O vamos senhor ver. falou em inconsequência. Inconsequência seria de quem? Que Vamos dar- deputado vamos ou aos que bois. agente político estaria por trás disso? Eu não quero... Uma inconsequência de um parlamentar, uma inconsequência de um grupo, uma A inconsequência CPI, da Assembleia. a CPI é do parlamento. Né? Ela Mas pode alguém ser até propôs. proposta, Quem ela propôs pode ter a- proposto foi o deputado Riva, mas ela é do parlamento. O senhor está Então, chamando o deputado Riva de inconsequente? Não, deputado? eu acho que foi uma medida Vingativo? desnecessária. Que cheira. Vingança? Ó, Cheira não, vingança. Cheira vingança. Parece que foi vingança. Tá? É o que tudo leva a crer. Falta pouco, muito pouco. A linha está muito tênue para a imprensa deixar de chamar de CPI da Coamate para CPI do Eraí Maggi. Isso não é bom. Você já está pré-julgando, já tá levantando pode estar levantando um falso testemunho, ou pode estar acusando sem provas. Lá na frente pode ser culpado ou pode ser inocente, mas da forma como está sendo feita, parece que quer se espetacularizar, parece que quer se atingir um governo eleito legitimamente pelas urnas que vai assumir agora. Então, quer dizer, eu não sei se é esse o caminho mesmo. Até acredito que não. Mas o que eu acho, a inconsequência que eu digo, porque a CPI é do parlamento, então a inconsequência do parlamento, onde eu me incluo. Deputado, só para o público entender, é o seguinte, o senhor disse que não votou a favor da CPI. Não. O senhor, assim, parece que Pelo se coloca... prazo, pelo exatamente, até... E pelo fato determinado, que eu não conhecia, então não podia ser uma CPI diante de fatos que eu não E conhecia. até por saber que essa CPI, ela talvez não prospere por causa do tempo que ela não vai ter, por que o senhor aceitou ser relator? Porque eu não sou omisso, porque eu sou deputado. Vai poder ter a Eu sou do contra-argumentado. parlamento. Gente, não dá tempo. Para poder ouvir o outro lado, para poder... Porque senão, se você coloca um deputado... Não quero dizer que tem, quem é esse deputado? Não, estou dizendo, mas um outro perfil de deputado que entra lá só para acusar demais ou para defender demais, aí você acaba desmoralizando o parlamento. Então você tem que aceitar missões, você vir e abrir transparentemente em programas extremamente críticos como esse aqui, falar a verdade, mostrar o parlamento como ele é. Entendeu? E não ficar usado o parlamento para atingir esse ou aquele segmento, nem para atingir e nem para proteger. Eu aceitei em virtude disso. Se eu estivesse em casa assistindo essa entrevista, eu ia pensar assim, ele quis ser relator para dar uma aliviada. Ou eu estou errado, deputado? Ia pensar assim em Vai casa. pensar vai, como o Alexandre César. E aí, o senhor quis ser relator para isso ou pelo que o senhor disse agora? Não, em hipótese alguma. Tanto é
que a CPI vai ocorrer, a imprensa está acompanhando, todos os convidados e convocados que foram aprovados foram sugeridos pelo deputado José Geraldo Riva, a não ser um, que foi o deputado Gilmar Dal Bosco que solicitou, que foi o presidente da OCB. Todos os outros são do deputado Riva, então tem que ocorrer. O que tiver acontecer, vai acontecer. O senhor já tem um pré-relatório dessa não, CPI? Não aconteceu nada ainda. Não escreveu nada ainda, não tem nada. Não aconteceu Agora, nada. Não deu uma aliviada, não fez aconteceu nada. nada. Eu queria só dizer Não vai virar pizza, eu Abdala. queria só dizer que em que Alexandre pese, César, o senhor vai virar um pizzaiolo. em que pese essa possibilidade de virar pizza na Assembleia, o deputado Riva mesmo já disse isso na tribuna, que já foi protocolado isso no Ministério Público Federal, já foi. na Polícia Federal, Já quer tem dizer, tudo isso. em que pese aí a... Vai haver uma investigação. independente Eu da só queria Assembleia. entender o Já seguinte, fez parece que já ocorreram algumas reuniões, essa inclusive, que era para definir a ida do Eraí. O que está emperrando a convocação do Eraí? Por que já não se decidiu pela convocação dele? Nada está emperrando, Abdala. Como que você monta uma CPI, fala, bom, vou montar a CPI da TV Pantanal. Um exemplo, não que vai ocorrer, certo? Uma Nem CPI. tem como. Aí nem tem porquê. Mas eu estou dizendo, aí vamos convocar Abdala Zaru. Ué, calma. Qual que é o fato da CPA? É o problema de fraude da Coamat. Então vamos levantar tudo. Vamos ver se vai chegar lá. Ele é um dos cooperados no meio de 2.000 ou 3.000. Então vamos chamar os 3.000 cooperados. Não dá Aí tempo. depor na CPI. Então fica muito estranho. Vamos chamar o Eraí. Por quê? Qual é o motivo que vai chamar? A CPI não é da Coamat? É aí que ela viraria pizza. Estava na cara que você está querendo usar a CPI para te atingir esse ou aquele vitorioso político de momento. Então nós não podemos deixar que isso aconteça. Então não podemos deixar que essa CPI vire palco de segundo turno político das eleições de 2014, porque o grupo de A perdeu para o grupo de B e agora eu vou vingar. Ou por causa disso, não, nós não podemos permitir, isso é virar pizza. E isso eu não vou permitir, que eu sou deputado e nós estamos vivendo um novo momento do parlamento e nós estamos sendo cobrados, como estamos sendo cobrados hoje aqui, nesse fantástico programa Conexão Poder. Obrigado pelo Fantástico. Mas o Fantástico é lá na outra TV. Tá? Então, Aliás, acabou de acabar na outra emissora, faça brilhante. como eu, você em casa aí, troque de canal. Tá? Bom, deputado, essa CPI investiga um suposto rombo, uma suposta fraude de 500 milhões de reais. É isso que eu estou enganado, Abdala? Meio bi. É muito dinheiro para se fechar os olhos e achar que é uma denúncia vazia que não tem a ver. Não dá para acelerar o passo aí para investigar isso? Exatamente. Botar um ponto final, se for o caso, no dia 31 de dezembro e morrer esse Exatamente assunto, por ser e quem muito- for culpado ser processado, pronto? É exatamente por ser muito dinheiro e ter uma responsabilidade enorme que você não pode fazer uma coisa do dia para a noite. Seria um recorde, né, se fizesse Seria esse um ano recorde. ainda. Não dá. Então agora nós vamos ter qual que vai ser o canal. Como já existem várias denúncias, nós estamos atuando muito nessa linha que você falou, Paulo, várias denúncias já protocolizadas no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, na Polícia Federal, na Controladoria Geral da União, todas elas com farta documentação. Então talvez essas denúncias possam até servir de base para que se continuem as investigações. Agora, quantos e quantos meses se levaram para chegar àquele ponto? Segundo me falaram, 3 anos. Então, você pode ter certeza que não vai ser o desfecho da CPI que vai esconder nenhuma sujeira, se é que tenha, embaixo do tapete. Se é que tem O senhor embaixo não do acha tapete. que então seria mais fácil essa investigação ficar a cargo da Delegacia Fazendária? do Delegacia, Ministério Público já foi Federal? encaminhado, inclusive, para a Delegacia Pois Fazendária. Mais do que necessário. Ela já está lá. Por isso que eu questionei a CPI na Assembleia em tão pouco tempo. E não podemos deixar que isso ali vire palco, né? Por falar em CPI, quantas CPIs tem na Assembleia em andamento? Hoje só essa. Parece que todas viraram pizzas. Nenhuma virou. Bom, A CPI do MT Saúde virou o quê, afinal de Não, contas? vocês- Alguém foi preso? Alguém foi processado? eu tenho visto Alguém falar- devolveu E o aí, dinheiro? alguém Não, devolveu o peraí. dinheiro? Eu Descobriu-se que se eu tenho- roubaram absurdos lá e não Eu tenho aconteceu ouvido nada. falar, eu tenho ouvido falar muito, se tem uma injustiça que a imprensa está cometendo com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, é a CPI do MT Saúde. Pelo amor de Deus, a CPI não foi feita para prender ninguém. CPI não é feita para prender ninguém, ela é feita para investigar E apontar os investigar fatos determinados e apontar, encaminhá-los para o Ministério Público para que ele proceda a investigação
a investigação criminal, civil ou criminal e encaminhe o pedido de denúncia para a justiça. Esse é um processo de uma CPI, só que criaram um mito em torno da CPI que fica gerando, a CPI vai prender. CPI não faz isso. Mas a CPI indica, a CPI cobra da autoridade. Isso que eu estou falando participando agora. A CPI da providências, imitação não se fez foi tudo tomada isso. providência alguma. Pelo amor de Deus, está lá no Ministério Público. Agora, há pouco tempo já foi encaminhado aí, já inclusive houve aí o pedido de indiciamento de Yuri Baixo Jorge e das operadoras, a operadora e a administradora Openmark, e esqueci a outra do MT Saúde, e mais o financeiro do Yuri Baixo Jorge, foi com base nos pedidos da CPI do MT Saúde. O senhor acredita que vai virar alguma coisa? Que alguém vai, depois, alguém vai ser preso, mas aí alguém com a vai justiça. devolver o dinheiro? Mas aí André, o é com a justiça. senhor acredita? Aí é Mas com a aí é justiça. empurrar. Acredito, O que é tenho que que o senhor acreditar. acredita? Aí é Tenho que empurrar. acreditar. Porque tá lá, os fatos foram levantados, o Ministério Público recebeu, colheu, investigou, investigou, fez toda, está preparando aí a ação penal e fazendo pedido de denúncia. Cabe à justiça acatar ou não. Assim funciona o nosso sistema. Não é a Assembleia que faz isso, existem instrumentos constituídos legais para isso. Então, a CPI fez o seu papel, mas mais do que isso, ela fez o papel que é de CPI mesmo. Ela salvou o MT Saúde. Ela reestruturou o MT Saúde. Ela apresentou as 45 propostas que fizeram o governador Silval Barbosa voltar atrás. Chegou a mandar uma mensagem para extinguir o MT Saúde. Com o final da CPI do nosso relatório, ele viu que o MT Saúde é possível, é um patrimônio, uma conquista do servidor público e dos seus familiares, que é um plano de inclusão social que salva milhares de vidas e que ele começou agora, está baixando o decreto de regulamentação, o decreto regulamentar, certo? Para poder o CPI viver esse novo, o MT Saúde viver esse novo momento. O futuro governador Pedro Táxi, por exemplo, vai reavaliar. Me parece que só um hospital vai em Cuiabá reavaliar atende o esse MT Saúde. Né? Eu estou errado nessa informação? Só um hospital atende o MT mas Saúde. Aí já é gestão. Se não me engano, é o Hospital Santa Rosa, que aliás pertence ao deputado Guilherme Maluf. Ou estou enganado? André, também não estou enganado. O decreto, o governador não baixou, nem baixou o decreto ainda, hein? Então dizer que salvou o MT Saúde a é CPI muito, deputado. Salvou, André. A CPI do MT Saúde salvou. Então, se tem uma CPI que não virou pizza, foi essa. Eu vejo a imprensa falar, CPI do MT Saúde deu uma pizza, sobrevidazinha assim, do MT Saúde, mas salvou. Sejam justos, sejam críticos, críticos, como são, inteligentes, preparados, mas sejam justos também. Essa, não. Essa vocês estão errando, estão sendo injustos e estão induzindo a população, a sociedade. Meu caro deputado, nós temos que fazer mais um intervalo. Vou deixar mais um assunto no ar aqui. Né? Contra a Mauro Salles. Nós temos que tocar nos assuntos. Só queria comentar esse assunto aqui, que o governador eleito Pedro Táxi, ele não é muito simpático com o MT Saúde. Não quer dizer que ele vá acabar com o que já quase não existe, mas ele vai... Piveta não é. Dá uma estudada. Vamos tocar nesse assunto. Daqui a pouquinho, então, depois do intervalo, voltamos falando sobre este assunto do Piveta e também do governador Pedro Táxi serem contrários ao MT Saúde, segundo Paulo Coelho. Voltamos em um minuto. Até já.